alunos, eu sou o professor Carlos Henrique e estou aqui mais uma vez neste ano para iniciar essa nova jornada de estudos com vocês, né? Vou trabalhar com vocês esse ano matemática do 9º ano e espero que tudo corra bem durante nossas aulas, que vocês aprendam bastante e vamos lá iniciar. O conteúdo de hoje que nós vamos trabalhar é o conteúdo de números inteiros, né? Mais especificamente algumas situações em que esses números são utilizados, né? Para iniciar, é bom a gente relembrar de como surgiram os números inteiros, de por que existem esses números inteiros hoje, né? Os números inteiros surgiram da necessidade do homem contar objetos e animais, né? De antes não existiam números, essa contagem era mais complicada, né? Supondo, existiam algumas situações, alguns registros antigos que eram feitos, por exemplo, com a corda amarrada, e naquela corda a quantidade de nó correspondia a uma quantidade de objetos quaisquer ou uma quantidade de animais. Tem algumas peças também que foram achadas umas marcações em ossos e madeira, né? Ou aí tinha uma forma também de contar que era através um saco de pedrinha também, que era equivalente a uma quantidade X, né? Mas dessa necessidade surgiram os números, né? Aí, nós já estudamos no quarto e até o 6º ano, estudamos os números naturais. Mas a partir do 7º ano, que aí começa a introdução aos números inteiros, né? Que são os números que já envolvem números positivos e negativos. Porque esses números surgiram, né, porque existiam situações que foram necessárias, né? Aí, outra coisa também que impossibilitou foi o registro de algumas situações específicas, como, por exemplo, a temperatura. A temperatura, no Brasil, é utilizada a escala Celsius, né, que é a unidade padrão é o grau Celsius. Então, quando eu falo em, por exemplo, uma temperatura de tantos graus, eu estou só abreviando o que seria o grau Celsius, né? No caso, como por exemplo, hoje aqui em Teresina, supondo que esteja com temperatura de 35 graus, um exemplo, né? Não sei quanto é que está hoje, eu estou abreviando o valor de graus Celsius. Agora, para nós, nos números inteiros, o que vai interessar é o seguinte, ó. Por exemplo, a temperatura acima de zero, ela é tratada como positiva. Ou seja, eu uso o sinal de mais para representar essa temperatura. E a temperatura abaixo de zero, ela é tida como negativa. Eu uso o sinal de menos para identificar essa temperatura, né? Agora, um exemplo básico aqui. Tem aqui uma cidade não tão conhecida do mundo, né? Cidade de Gadamer, na Líbia. E lá, a gente acha que aqui Teresina é quente, né? Teresina registra em torno de 40 até 42 graus, né? Eu não lembro que teve alguma temperatura a mais do que 44, talvez. E em Gadamés, nessa cidade da Líbia, lá já foi registrada a temperatura de 55 graus Celsius. Como é que eu uso um número inteiro para representar essa temperatura? Eu utilizo o número mais 55, porque essa temperatura ela é positiva. Aí, se a temperatura for abaixo de zero, né, ela é negativa. Ó. No dia 19 de julho de 2019, a cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura de 10 graus Celsius negativos. O que é que aconteceu aqui? Essa temperatura negativa é porque ela é abaixo de zero. Então, eu represento ela com o sinal de menos, que é a temperatura de menos 10. Outra situação também que eu sempre vou utilizar, que eu necessito utilizar números inteiros, são as questões de altitude, né? Por exemplo, a altitude zero, que eu vou considerar o início de tudo, é a altitude sendo do nível do mar. Sendo assim, nós temos que altitudes acima do nível do mar
são representadas por números positivos, ou seja, sinalzinho de mais lá. E altitudes abaixo do nível do mar eu represento por números negativos, ou seja, eu vou usar um sinalzinho de menos. Pode haver situações que essa altitude abaixo do nível do mar, né, ela vai aparecer também chamada de profundidade, né, quando eu trato de oceanos, mares, aí eu vou tratar de profundidade. Então, se falar profundidade, você já sabe que é uma altitude abaixo do nível do mar, ou seja, uma altitude negativa. Aí. Ó, o Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri, Amazonas, é o ponto mais alto do Brasil, com 2.994 metros. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto dentro do Brasil, é a montanha mais alta que registrada até agora, né? E para utilizar um número inteiro para representar essa altitude, é só representar sinal de mais e a altitude dele, que é mais 2.994. E a altitude negativa, professor? O que é que eu posso ver? Ó, temos aqui uma foto do Oceano Atlântico, né? Ó, o Oceano Atlântico, que banha o litoral brasileiro, tem uma profundidade média de 3.300 metros. Aí, como é que eu vou representar essa profundidade através do número inteiro? Como eu falei para vocês, né, profundidade é a mesma coisa de altitude abaixo de zero, é altitude negativa. Então, a profundidade é menos 3.300. Essa é a representação da profundidade média do Oceano Atlântico. Agora, uma situação mesmo bem que aparece bastante hoje em dia, né, que se fala muito, é a questão das transações bancárias, né? Agora, vejam aqui como é que nós representamos as transações bancárias dentro do nosso dia a dia, utilizando nossos números inteiros, né? Ó, o crédito, que são as receitas, são representados por números positivos. O que é que são esses créditos, a receita? É tudo que entra, no caso, na conta bancária, né? Se um dinheiro qualquer é colocado lá, aquilo ali é um crédito, ele é uma receita, né? Está entrando na sua conta. E os débitos, que são as despesas, são representados por números negativos. Isso aqui, os débitos, é tudo que sai da sua conta, viu? Por exemplo, se você fizer um pagamento, saiu da conta, não é? Então, é débito. Se você fizer uma transferência, tira da sua conta para enviar para outra, é um débito também, né? Cheque, pagamento de boleto, pagamento de qualquer outro tipo de conta, todos são débitos. E o crédito é o quê? É o que é depositado, o que vem de transferência também, que você recebe como transferência, né? É tudo que entrar é crédito, tudo que sair é débito, né? Aí, vejamos aqui. Ó, observe o extrato abaixo, né? Nesse extrato, nós temos o quê? Nessa primeira coluna, temos a data que ocorreram os fatos aqui, né? Na segunda coluna, eu tenho o quê? O que foi feito, por isso que a gente chama de histórico, né? Na terceira coluna, eu tenho os valores que foram utilizados, né? E na quarta coluna, eu vou colocar para vocês o saldo que a gente vai obter nesse extrato aí, viu? Cada movimentação gera um saldo que pode ser positivo ou negativo. Aí vamos ver lá. Primeiramente, teve o quê? Nós temos lá o registro que a conta tinha um saldo de R$280. Essa conta estava positiva, né? Isso quer dizer o quê? Que tinha dinheiro na conta. Aí, o que foi que aconteceu logo em seguida? Foi feito no dia 2/5, um depósito. Qual o valor desse depósito? R$350. Então, se está entrando dinheiro na conta, se isso é um crédito, isso quer dizer o quê? Que esse sinal aqui ele é positivo. Você vai somar com o que está lá já na conta, né? Então, se eu somar
280 mais 350, meu saldo vai ficar 630, né? Aí ficou 630 no saldo. Depois eu tenho o que aconteceu o quê? No dia 3/5, aconteceu 2 pagamentos. Esses 2 pagamentos são débitos, então vai sair esse dinheiro da conta, né? Então eu tenho 630. Se eu pagar o valor de 120 da internet aqui, vou ficar com 510 só. E depois, finalmente, eu paguei o valor ou a conta de energia elétrica, né? Se eu tenho lá 510, pago 180, sobra 330, né? Pronto. Aí agora chega num ponto que eu queria enfatizar bem aqui, né? Ó, quando eu cheguei bem aqui no cheque, esse cheque é um dinheiro, um valor em dinheiro que vai sair da conta. Mas eu tenho um problema. Eu tenho quanto na conta? 330. Quanto é o valor do cheque que vai ser debitado? 400. O que é que acontece aí? Se você tem 330 e o valor do cheque é de 400, o que significa? Você vai ficar devendo ao banco. Aí quando você fica devendo ao banco, esse saldo vai ficar negativo. Ou seja, se eu tenho 330 para chegar em 400, eu ainda vai estar faltando 70 reais. E esses 70 reais eu vou ficar devendo ao banco. Então, meu saldo lá, nesse momento, vai ficar 70 reais negativo. Por quê? Porque eu estou devendo ao banco 70 reais desse cheque que foi depositado. Aí, eu sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou me livrar dessa dívida o mais rápido que eu puder. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz um depósito no dia 5. Para que eu fiz esse depósito? Para tentar me livrar daquela dívida lá, né? Então, se eu estou devendo 70 reais e eu depositei 120, eu pago os 70 reais que eu estava devendo e continuo na conta ainda com 50 reais. Esse é o nosso saldo no último dia que foi registrado aqui, que era 5/5. Outro tópico muito assim utilizado também é a questão do saldo de gols, né? Como é que funciona esse saldo de gols? Ó, o saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol. Se a equipe marcou mais gols do que sofreu, o saldo é positivo. Se a equipe sofreu mais gols do que marcou, o saldo de gols é negativo. Pessoal, vejam bem. O saldo de gols é mais conhecido da maioria porque ele é muito utilizado nos campeonatos de futebol, né? Se você der uma pesquisada aí no site de busca e tentar localizar a tabela do Campeonato Brasileiro do ano anterior, você vê lá uma série de dados, né? Lá tem o número de jogos, a quantidade de gols marcados, sofridos, a quantidade de pontos, a quantidade de vitória, empates, derrotas, né? Lá tem uma série de coisas. E entre eles lá aparece esse saldo de gols aqui também. Aí como é que eu calculo isso aqui? Por exemplo, dentro de um campeonato, um determinado time marcou, por exemplo, 10 gols. Aí esse mesmo time sofreu 5 gols. Um exemplo básico, né? Ele marcou 10 e sofreu 5. Observe que ele marcou mais do que a quantidade de gols que ele sofreu. Então isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar com saldo de gols positivo. Então, positivo em quanto? Em 5, porque 10 menos 5 dá 5, né? É só você subtrair. Agora, nesse mesmo campeonato, um outro time, ele marcou, supondo que ele marcou 8 gols, mas nesse mesmo campeonato ele sofreu 12. Vejam bem, ó, ele marcou 8, sofreu
12. Significa o quê? Ele marcou menos, marcou menos do que ele sofreu. Ou seja, então, se ele marcou menos do que sofreu, isso quer dizer que o saldo de gol dele vai ser negativo. E nesse caso seria quanto? Ó? Se ele marcou 8 e sofreu 12, de 12 para 8 falta quanto? 4. Ele vai ficar com saldo negativo de 4 gols. Agora, vamos ver como é que fica isso aqui numa tabela. Veja bem, ó. A tabela abaixo mostra os 4 primeiros colocados do Campeonato Municipal de Terra Seca. Essa é uma cidade fictícia que eu inventei, né? Aí está aqui a nossa tabela, né? Tem aqui uns 4 times, que eu criei esses nomes, tá? Aí tá lembrando que é aqui, ó. A nossa fórmula do saldo de gols, como é? O saldo de gols é gols pró menos gols contra. Ou seja, gols marcados menos os gols sofridos. Aí vamos ver aqui. A primeira equipe eu chamei de grafite. Agora vejam bem, ó. A equipe tem aqui a quantidade de pontos de cada equipe. Isso aqui para nós não vai importar agora. Aí nós temos só a quantidade de gols marcados, que vai importar para nós o quê? Gols marcados e gols sofridos. Aí veja só, essa equipe aqui, ó, ela marcou 10 e sofreu 4. Então, como é que vai ficar o saldo de gol deles? Ó, vai ficar 6, né? 10 menos 4, 6. Aí eu tenho aqui, ó, a segunda equipe que eu chamei de estrela. Eu tenho o quê? 10 marcados e 7 sofridos. Então, 10 menos 7 é quanto? 3. Também ficou com um saldo de gols positivo. Aí chega no terceiro, eu chamei de cometa. Marcou 8, sofreu 6. 8 menos 6 continua positivo, né? Que a quantidade de gols marcados foi maior. Então, 8 menos 6, 2. Continuou positivo em 2. Aí eu chego na última. A última são os galácticos. Os galácticos, eles marcaram 8 e sofreram 9. Pela configuração aqui, você já nota que esse nosso saldo vai ser negativo. Como é que eu sei que é negativo? Porque essa primeira aqui, ó, que é a quantidade de gols que eles marcaram, é menor do que a informação, o dado que está lá na tabela seguinte, na célula seguinte. Né? Então, ele marcou 8 e sofreu 9. De 8 para 9, está faltando quanto? Só 1. Então, como a quantidade de gols marcada foi menor, então esse saldo vai ser negativo. É menos 1. Mais uma situação aqui que pode ser utilizado o conceito de números inteiros. Né? Além disso aqui, tem muitas outras situações que você pode usar também. Pode ser usado sobre a questão de lucro e prejuízo, quando você obtém um lucro. Isso é positivo, quando tem um prejuízo, isso é negativo, né? Quando você compra porque ganha alguma coisa, é positivo também, quando você perde é negativo, isso realmente vai por aí, né? E outro conceito interessante que nós vamos estudar hoje é o conceito de valor absoluto, ou módulo, né? Ó, o valor absoluto, ou módulo de um número inteiro, corresponde à distância entre esse número e a origem da reta numérica. Eu acho que vocês devem lembrar, a origem da reta numérica é o número 0, certo? Então, a partir do 0 é que essa distância é determinada. Aí nós temos aqui uma reta numérica que eu coloquei de menos 5 até 5 somente, né? Só para ilustrar o nosso conceito aqui de valor absoluto. Aí aqui nós vamos calcular o módulo de menos 4. Nós vamos ilustrar na reta para sabermos qual é o módulo de menos 4. Veja bem, ó, o módulo vai ter que ser a distância
entre o menos 4 até chegar no zero. Agora nós vamos contar a partir do menos 4. Ó. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o módulo de menos 4 é 4. Porque ele se moveu quantas unidades até chegar no zero? Se moveu 4. Aí agora, isso é um módulo de um número negativo, né? Vamos ver aqui de um número positivo, no caso mais 3. Como é que fica? Vamos contar a partir do 3 lá, né? Do 3 positivo. Começando de lá, ó. Ele vem 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, nesse módulo de mais 3, ele se moveu 3 unidades. Então, o módulo de mais 3 é 3. Uma coisa interessante de você lembrar também, né, quando eu trato de módulo, é que o módulo pode ser o valor, eu posso dizer de uma forma mais simples, né, que é o valor, é o próprio número sem o sinal. Por exemplo, na primeira aqui, eu tenho o módulo de menos 12. Aí eu pergunto a você, como é que eu sei o módulo de menos 12? É só você escrever o próprio número sem o sinal. Tirando o sinal do menos 12, fica quanto? 12. Aí, no segundo item, o que é que eu tenho? Módulo de mais 25. Qual é o módulo de mais 25? Só colocar o 25. Aí, terceiro item, eu tenho aqui, ó, menos 30. O menos 30, ele é para calcular o módulo dele a mesma coisa. Tira o sinal do 30, pronto. Sobra só o 30, né? E por último, nós temos aqui o 16, né? Que eu coloquei isso aqui só para relembrar vocês que esse número sem o sinal é positivo. Então não faz diferença se eu boto aqui como eu botei só o 16, ou se eu botei aqui mais 25, tá? Então, o módulo de 16 é o próprio 16. Agora, desse conceito de módulo, eu posso utilizar ele também para saber o valor do número oposto, né? O oposto de um número. Como é que funciona esse oposto de um número aqui, né? Veja bem, observe essa reta numérica aqui, ó. Nós temos aqui uma reta numérica, né? Aí nessa reta, eu vou calcular primeiro o módulo do número menos 5. Aí se eu tenho o número menos 5, qual que é o módulo do menos 5 mesmo? Lembrar primeiro da distância, tá? Conceitinho de distância. Então, seria a distância dele até chegar no zero, né? Então, qual é a distância de menos 5 até chegar no zero? Ó? Seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5 é 5, né? Agora, veja lá, agora, o módulo de mais 5. Ó, vamos contar também, ó. Que seria aquele espaço, 1, 2, 3, 4, 5. Eu obtive também a mesma distância, né? Veja bem, se eu colocar o menos 5 até o zero, a distância é 5. Se eu colocar do mais 5 até o zero, a distância também vai ser 5. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu decido aqui? Que dois números têm módulos iguais. Então, ó, dois números diferentes que têm mesmo módulo são chamados de números opostos ou simétricos. Ou veja só, com o menos 5 e o mais 5, eu obtive aqui o mesmo módulo. Quais são os números que aparecem aqui que eu poderia também fazer a mesma coisa? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, menos 4 e 4.
seria números opostos, né? Porque tem o mesmo módulo. Número diferente com o mesmo módulo. Aqui, qual o oposto de menos 3? Seria o 3 positivo. Qual seria o oposto do 2 positivo? Seria o 2 negativo que está desse lado, né? O oposto do menos 1 seria o 1 positivo. Aí você pergunta, professor, o zero tem oposto? Eu disse, não. Porque como o ponto de referência é o zero, e o zero é só, não existe mais zero e menos zero, é só zero mesmo e pronto. O zero não tem sinal. O zero é a origem do conjunto. Então, não existe zero positivo e zero negativo por causa disso, tá? Agora, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Ó, menos 8 e 8 são números opostos, certo? Por que que é, ó, o módulo de menos 8 é 8. E o módulo de 8 positivo também é 8, né? Aí, menos 36 e 36 positivo também são números opostos, né? Isso significa o quê? Que o módulo de menos 36 e o de 36 são iguais. Ó, menos 8 é 8, 8 positivo também é 8. Menos 36 é 36. E o módulo de 36 também é 36. Por isso, para você dizer uma forma mais simples de você dizer o que são os números opostos, você poderia também dizer que são é o mesmo número, mesmo valor absoluto, né? Com sinais contrários. Menos 1 em 1, menos 10 em 10 e por aí vai. Bem, pessoal, ó, isso aqui que nós estudamos hoje é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Então, nós vamos encerrar nossa aula por aqui e na próxima aula nós vamos voltar com o conteúdo de comparação de números inteiros e vamos resolver também algumas questões sobre esses dois conteúdos que foram passados agora, tá? E até a próxima aula.